assunto agora é lista de convidados. Tá aí um assunto bem complicado pra gente tratar. É a parte mais delicada da organização de um evento qualquer, seja casamento, 15 anos, uma bodas, uma festa infantil, não interessa. É o mais difícil. Não que seja difícil elaborar, em alguns casos de algumas famílias até é, mas ele é difícil porque você tem que mexer muito, às vezes você tem que abrir mão de muita coisa, às vezes você tem que tomar cuidado para não esquecer muita coisa, você tem que fazer ele caber no seu orçamento, caber no espaço. Quando você definiu tudo isso, lá na frente pode ser que você faça alguma alteração. Então, eu diria que é o primeiro item que a gente faz e o último que termina. Porque quando você termina de fazer a sua lista de convidados, você começa a entregar convite, começa a fechar fornecedor, mas lá na frente você ainda vai mexer nela. Então, é um item bem difícil e, claro, né, afinal de contas, a gente faz a festa para pessoas. Então, é natural que seja um item difícil mesmo. Como a lista ela é feita para diferentes eventos, tem alguns detalhezinhos referente a um ou a outro. Então, uma lista de casamento é diferente de uma lista de 15 anos. Por exemplo, o tipo de convidado. Uma lista de casamento costuma ter mais adultos. Uma lista de 15 anos costuma ter um meio a meio, jovem e adulto. Uma lista infantil, dependendo da idade da criança, pode ter mais adulto ou pode ter mais criança. Uma lista, por exemplo, uma festa de 1 ano, com certeza vai ter mais adulto, mais família. Agora, uma festa de 10 anos, no mínimo metade da lista vai ser de pessoas da mesma idade do aniversariante, né? Aqueles amigos de escola, amigo do condomínio, amigo do balé, do futebol, enfim. Então, cada lista tem um detalhezinho, tem algumas coisinhas que a gente tem que se atentar. Principalmente referente a como se faz essa lista. Uma lista de casamento, você tem 2 famílias, pelo menos, que é o principal daquela lista. Agora, numa lista de bodas, você não tem só a família daquele casal que está comemorando a bodas. Porque, dependendo da idade deles, tem outras famílias que já se fortaleceram ali. Então, você tem o casal, eles têm 3 filhos que já têm filhos. De repente, pode ter um desses filhos que já tem filhos. Então, numa boda de 50 anos, a gente está falando aí de uma festa para bastante gente da família. Então, é difícil você considerar que é uma família só, não é? E uma família tem outra família que tem amigos, enfim. É bastante coisa. Então, como são eventos diferentes, mas a lista, ela tem a base dela, costuma ser a mesma. Esse vídeo aqui vai englobar todas as festas. Então, todas as formas de a gente fazer a lista. Eu vou dando uma dica aqui, ali, se for necessário, referente a cada evento, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá. Para começar essa lista, são alguns passos e eu vou começar pelo passo 1. Esse passo ele é definido como um momento para você elaborar essa lista. Então, passo 1. Um momento tranquilo na frente do computador. Para esse momento, você tem que ter todas as pessoas envolvidas na elaboração da lista. No caso de um casamento, noivo e noiva. Depois a gente entra em detalhes sobre outras pessoas. Os pais vão pagar a festa, enfim. A festa é de quem? É do noivo e da noiva. Então, eles vão começar a fazer essa lista. Debutante, pai, mãe e aniversariante. Festa infantil, pai, mãe e se a criança já tiver idade para opinar, o aniversariante. Uma bodas, pai e mãe. Se forem muito senhorinha, muito senhorzinho, é legal ter pelo menos um dos filhos, um dos netos que possa ajudar nessa elaboração, pelo menos um. Mas em todos esses é legal você não ter muita gente, só o essencial. Outra coisa muito importante é que você esteja de frente com o computador, com o Excel aberto e um papel. Andressa, eu não sei mexer no Excel, eu não sei muito sobre Excel. Não tem problema. Eu falo Excel porque eu acho que ele é a ferramenta que vai te ajudar de verdade. De verdade. Mas se você não quiser fazer no Excel, dá para fazer no Word, por exemplo. Dá para fazer na mão, Andressa? Dá. Vai dificultar um pouco mais. Se você precisar tirar, mexer, vai ser um pouco mais complicado. Então, se você tiver um computador,
Eu vou fazer um passo a passo com você, vai ficar fácil, você vai ver que não tem segredo, tá bom? Então você abriu o seu Excel, eu vou fazer junto com vocês para você ver como é facinho. Abrindo o Excel, a gente vai ter aqui células e colunas. A gente tem A, B, C, D aqui em cima, que são as colunas, e 1, 2, 3, 4, 5, que são as linhas. E esses quadradinhos que se formam na intersecção deles são as células. Desculpa se você já conhece, se você já entende, mas eu estou explicando para poder facilitar, ok? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Lá na primeira linha, coluna A, escreve o seguinte: convite do lado, nome do lado, contato e do lado, quantidade. Não se preocupa em editar, deixar coloridinho, nada disso. Eu deixei para facilitar para você, para ver, ok? Para que vocês possam identificar melhor essa tabela. Mas você não precisa fazer isso agora. Depois você pode colocar a cor que você quiser e mexer com a parte visual como você preferir. Você fez isso daqui, a gente já começa a trabalhar em cima. Então, isso daqui é o básico para a gente começar no Excel, tá bom? Bom, e aí você também vai mexer com papel. No papel, você vai escrever como você preferir. Aqui a gente já entra na segunda categoria sobre fazer essa lista. E ela vai usar o papel. Então, alguém pode ficar com o papel, responsável pelo papel, e você vai escrever nesse papel as categorias. A gente vai criar categorias para a sua festa. Então, é muito importante que você pense no seu relacionamento com as pessoas, os seus círculos de amizade. Quem é você hoje? O que você faz? Eu trabalho, eu faço faculdade, eu tenho uma família grande. É legal você considerar isso. E aí a gente começa a criar essas categorias. Com certeza a primeira delas é família. Vai lá, escreve lá, família. Faculdade? Faculdade. Amigos do trabalho? Amigos do trabalho. E assim você cria todas as categorias de onde você acha que você vai tirar os seus convidados. São grandes categorias, né? Então a gente está falando aí de grupos de pessoas grandes. A gente não está falando do amigos que vão ao barzinho comigo e amigos que eu já chamei para almoçar em casa. Não é exatamente isso, né? A gente tem que deixar uma coisa maior para facilitar, tá bom? No caso de uma festa de debutante ou uma festa infantil, é legal você considerar algumas categorias de cursos extracurriculares. Por exemplo, você tem o curso de balé, futebol, judô, né? Então você tem esses cursos que são legais você considerar como macros. Então não coloca só aulas, não, separa mesmo. Balé, futebol, tá legal? Isso facilita. Então vamos lá, agora a gente vai pro terceiro passo, que é colocando os nomes na lista. Uma coisa muito importante que eu quero falar para você nessa parte é para você esquecer tudo em relação ao que você já planejou para o seu casamento, para os seus 15 anos. Esquece tudo. Nessa parte, a gente vai colocar o nome das pessoas. Independente do orçamento que você tem, independente do estilo de festa, eu quero que você lembre que as pessoas são o principal motivo de você realmente realizar uma festa. É por elas, é para elas. Você está querendo fazer o seu casamento, mas você quer a presença daquelas pessoas. De nada adianta você ter uma super festa se você não tiver as pessoas que você ama do seu lado naquele dia. Então, nesse momento, esquece qualquer tipo de filtro que faça você tirar aquela pessoa da lista, tá bom? Coloca quem você quer convidar. Eu vou convidar, gosto da minha tia, quero colocar ela aqui. Coloca, não fica pensando se você tem que chamar a sua prima, não sei o que. A gente vai pensar nisso depois. Combinado? Aqui é muito simples. A gente vai começar pela categoria que você criou. A primeira é família, usa ela, tá bom? E a gente vai lá para o Excel. Aqui no Excel, a gente vai na coluna nome e você vai inserir o nome das pessoas. Ignora essas coisas que eu já tenho escrito aqui, tá bom? Isso eu vou explicar depois. Mas aqui a gente vai colocar o nome. Você começa pelo seu nome. Ou o nome dos noivos, o nome do pai, da mãe e da aniversariante. Você coloca o nome de vocês. Sim, vocês vão para a lista. Então aqui a gente tem, por exemplo, eu tenho o nome da minha filha, o meu e o do Leandro.
E eu coloquei a Maria Joana da Silva, o Pedro da Silva. Vamos supor que são os avós. João Machado e Fernanda Machado são os outros avós. Então você começa pela família e vai escrevendo o nome de todo mundo. Quando você achar que terminou a categoria família, você passa para a próxima categoria, que depende de você. Você pode ter colocado amigos da escola, você pode ter colocado amigos do trabalho. E assim você vai escrevendo todos os nomes. Terminadas as categorias, você colocou o nome de todo mundo, você fez todas as categorias. Agora a gente vai pro quarto passo. Redes sociais. A nossa cabeça não tem uma memória tão boa e a gente costuma esquecer as pessoas mais próximas nesse momento de fazer a lista. É verdade. A gente costuma esquecer de pessoas como, às vezes, os pais ou até aquele melhor amigo. É tão certo na nossa cabeça que ele é convidado que a gente acaba esquecendo. Acredito, eu já vi muito isso. Já vi noiva esquecendo o nome dos pais. É meio doido, mas acontece. Então, aqui, depois que você escreveu todo mundo que a sua cabeça trouxe, você vai entrar na sua rede social para ter certeza que você não está esquecendo ninguém. As redes sociais ajudam muito, é como se fosse a nossa lista telefônica, né, de antigamente. Então, o que você vai fazer? Você pode usar o Facebook, você pode usar o WhatsApp, você pode usar o Instagram, mas eu acho que Facebook e WhatsApp já vão te trazer o que você precisa. Então você pode entrar no Face, dar uma olhada nos seus amigos. Se você identificou alguém ali que está faltando na sua lista, vai lá e coloca. Não se preocupe em deixar em ordem de categoria. As categorias eram para te ajudar a lembrar dos nomes e para te ajudar também a pensar. Mas será que eu vou chamar, por exemplo, aqueles amigos que eu encontro de fim de semana no Taquaral quando eu vou correr? Ok? Taquaral é uma lagoa aqui de Campinas, né? Mas pode servir para qualquer lugar aí da sua cidade que você costuma correr ou você conhece gente que vai correr. Detalhes à parte, voltando para as redes sociais, você vai entrar lá nos amigos, ver, esse daqui é do meu trabalho, esqueci ele. Você não precisa colocar ele na ordem do pessoal de trabalho. Se você quiser, pode pôr, mas não tem essa necessidade, tá? A categoria ela não vai entrar nesse detalhe agora. Você vai entrar no seu WhatsApp e vai olhar as últimas conversas. Essas são essenciais mesmo. Porque nas últimas conversas você tem com quem você falou mesmo. Com quem você teve contato nos últimos tempos. E é legal se você tem um grupo, você entrar nele e ver todo mundo que faz parte desse grupo. Porque ali você também tem pessoas com quem você se relaciona. Às vezes, se você tem a galera da escola, é muito comum ter o grupo da escola. Noivos, às vezes você tem até um grupo da família. Você pode entrar no grupo da família e vai olhar lá, esqueci essa pessoa, é muito importante. Tá legal? Então essa é a parte de redes sociais. Terminando de lançar todo mundo, às vezes você não esqueceu ninguém, não tem problema. Terminou de lançar todo mundo, a gente vai para o quinto passo. E esse passo ele requer um pouquinho de atenção. Ele chama criando filtros, ok? Então, nesse passo, a gente vai começar a cortar algumas coisinhas. Nessa parte, a gente vai criar algumas perguntinhas que vão limitar a sua lista de acordo com as suas preferências. Então, eu vou dar dicas aqui de perguntas que você pode fazer, mas para que realmente fique de acordo com o seu gosto, você tem que criar suas próprias perguntas, ok? Andressa, por que a gente não fez esse passo antes? Eu gastei muito tempo colocando todo mundo. Olha, por experiência, se você tivesse feito esses filtros antes, ele te limitaria em relação a escolher quem realmente é importante para a sua festa no seu dia. Ele ia acabar fazendo você pensar em cada pessoa e no final você não ia chegar à conclusão de quem é importante de fato. Você ia estar preocupada com números, você ia estar preocupada com dinheiro. A gente vai chegar lá, dinheiro é muito importante, sem ele nada acontece, mas a gente vai chegar lá. Só que tem que ser feito direito. Não dá pra gente fazer uma lista que caiba num determinado orçamento e você passar pelo dia sem as pessoas especiais pra você, tá bom? Então, esse é o motivo da gente não ter feito esse filtro antes. Este é o momento da gente fazer. Para que servem esses filtros? Você vai ter que encaixar a sua festa na sua lista. Por que eu falo a sua festa na sua lista? Se você faz o contrário, a sua lista na sua festa, você vai criar uma festa e vai criar uma lista com um determinado número de pessoas que caiba dentro disso. E às vezes, esse tipo de encaixe pode ser prejudicial. Você pode
esquecer pessoas que seriam importantes. Ou você pode excluir pessoas que seriam importantes. Tá legal? Por isso que eu gosto de pensar no contrário. Se essas pessoas que eu pensei com cuidado, que eu passei o filtro e cheguei à conclusão de que elas são especiais, que elas têm que estar lá, então eu vou criar uma festa que caiba para essas pessoas. Eu vou criar uma festa para elas. Eu vou criar uma festa que eu possa aproveitar com elas. Tá entendendo? A gente vai chegar lá. Esse filtro aqui, a gente tem que considerar que antes de falar de dinheiro, a gente tem que falar do valor das pessoas. Então é por isso que a gente cria o filtro somente agora, somente no momento que a gente já pensou em todo mundo que é importante, tá bom? Valor das pessoas na sua festa, isso sim é importante. Então, agora a gente vai criar algumas perguntinhas que você vai se fazer para cada convidado que você colocou na lista. Eu vou dar algumas sugestões. Por exemplo, convidaremos amigos de antigamente? Convidaremos amigos da escola? Convidaremos pessoas que a gente não fala há mais de 6 meses? Convidaremos parentes distantes? Convidaremos namorado de parente? Por exemplo, uma sobrinha que tem um namorado? Convidaremos namorados de amigos do trabalho? Esposa de amigo do trabalho? A gente vai convidar os filhos dos amigos de trabalho? Essas são algumas ideias de perguntas legais para você fazer. E essas você vai colocar naquele papel, tá? Pega seu papel e escreve cada uma das perguntas. Perguntas que você considera interessante. E na frente, conversando entre vocês, vai decidir se sim ou não. Então, para aquela pergunta de convidaremos amigos de antigamente? Ah, não quero chamar gente que eu não converso mais. Né? Foi importante naquela época, bacana, mas eu não vou chamar agora. Você vai lá e vai escrever? Não. Mas se você quiser, você pode escrever sim. Então, você tá entendendo? Essas decisões é que vão fazer você fazer os cortes na lista de acordo com o seu gosto. Combinado? Esse é um ponto que demora um pouquinho. Então, escreve, responda e depois você vai nome a nome na lista pensando nessas respostas. Opa, peraí, esse daqui... O Frederico José, ele é filho de um amigo de trabalho. A gente colocou que não vai convidar filhos de amigos de trabalho. Então eu vou tirar o Frederico José. Mas, lembra do começo? A gente está falando do valor das pessoas. Então, por que a gente tem que fazer um por um? Porque às vezes aquela pessoa tem um rótulo, mas não é exatamente como você enxerga aquela pessoa. Então o Frederico, ele é filho do seu amigo de trabalho. Mas esse amigo, ele é tão amigo e que vocês já saíram juntos, vocês já viajaram juntos, ele brinca com o seu filho, então, às vezes, ele não é só o filho do seu amigo de trabalho, às vezes ele é seu amigo também. Então, ele não tem só um rótulo. Eu falo de rótulo para facilitar, tá, gente? Então, ele não tem só um rótulo, só o rótulo de filho do amigo de trabalho. Você vai decidir que o Frederico vai. Ele fica na lista. Então, é por isso que você tem que passar um por um. Pensa nas respostas e pensa no valor de cada pessoa, tá bom? Eu vou falar para vocês sobre a lista secundária. Esse é um passo opcional, mas eu acho que não custa nada fazer ele enquanto você está montando a sua lista. Lá na frente você pensa se vai usar, tá bom? O que é essa lista secundária? Todo mundo que você tirou da sua lista principal na hora que passou o filtro, coloca nessa lista secundária. Vamos lá no Excel, vou mostrar para vocês. Então, aqui na nossa lista secundária, ela fica aqui embaixo, nessa abinha aqui, tá vendo? Tem o lista, que é o principal, e a gente tem aqui secundária. Nessa lista, a gente tem a mesma coisa que na primeira, só que ela não tem todos os nomes. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na primeira lista, copia o nome da pessoa. Se você quiser, você pode clicar com o botão direito, colocar recortar. Ele vai ficar todo pontilhadinho. Você vai na lista secundária, seleciona onde você quer colar, botão direito, opções de colagem, tá vendo aqui a imagem? Você clica e ele vai colar. Se você sabe mexer melhor, é simples, é Ctrl X e Ctrl V. Ctrl X é recortar, Ctrl V é colar. E é assim que você vai fazer para passar os seus convidados que não estarão mais na lista principal, mas você vai deixá-los na lista secundária. Ok? E agora a gente vai para o 7º passo. Esse é o passo de organizar a lista principal. A gente já fez ela, já passou o filtro, já passou o pessoal para a lista secundária, então agora a gente tem que organizar essa lista aqui. São 4 itens que você tem que fazer para deixar essa lista bem feitinha. Alguns deles podem dar algum trabalhinho, mas é realmente importante.
faz tudo de uma vez para não ficar faltando depois, combinado? Então o primeiro item é nome e sobrenome, pelo menos um sobrenome. Quando você vai entregar a sua lista para a recepcionista, que é quem vai receber os seus convidados no dia da festa, ela precisa de um nome e sobrenome para que seja mais rápida essa entrada das pessoas. Oi, meu nome é Vanessa. Vanessa. Tem 3 Vanessa. Aí ela pergunta, Vanessa do quê? Eu sou a Vanessa Fernandes. Ela vai lá na frente e vai escrever Vanessa Fernandes. Vem a outra, Vanessa Pereira. Aí vem a outra, Vanessa Machado. E aí de repente aparece uma outra Vanessa. Como é que ela vai saber qual delas era Bicão? Às vezes nem é Bicão, às vezes você esqueceu de colocar, né, o nome na lista. Então, é importante que você tenha um nome e um sobrenome. Se forem nomes iguais, às vezes acontece isso na família, ou às vezes você tem um familiar que tem o mesmo nome que um amigo, isso também já aconteceu bastante. Então, você tem, por exemplo, um Paulo, que é seu tio, Paulo da Silva. E você tem um Paulo, que é seu amigo, Paulo da Silva também. Você pode considerar algum outro sobrenome dele, se tiver, ou você pode colocar na frente com parênteses escrito tio. Isso também facilita, tá bom? Segundo item, crianças. Qualquer criança menor de 12 anos, você coloca a idade na frente, entre parênteses também. É importante. Porque alguns buffets consideram o valor da pessoa de acordo com a idade. Então, tem buffet que considera que de 0 a 5 não paga, e de 5 a 10 paga meia, e a partir de 10 paga inteira. Tem buffet que considera que de 0 a 7 paga meia, de 7 em diante paga inteira. Tem buffet que considera que de 0 a 4 não paga, de 4 a 10 paga meia, enfim. Alguns chegam até 12. Então, coloca na frente da pessoa, independente se é neném ou se já é mocinha, coloca a idade. Então, essa daqui tem 1 mês. Coloca lá 1 mês. Essa daqui pode ser que, claro, né? Você vai fazer a lista um pouco antes, pode ser que acabem surgindo outras crianças. Eu recomendo que você coloque a idade de acordo com a idade que ela vai ter na data da sua festa. Então, se você está fazendo essa lista 2 anos antes do seu casamento, o que você faz? Peraí, hoje ela tem 1 ano, daqui 2 anos ela terá 3, então coloca lá 3 anos. Já vai facilitar a sua vida para você não ter que mudar isso depois, tá bom? Número 3, convite. Então aqui a gente está entrando num outro detalhe. Vamos lá para o Excel. Aqui na parte de convite, a gente vai checar agora família por família. Por quê? Nem todo mundo recebe convite. O convite é um por família. Então, por exemplo, aqui em casa, eu, Leandro e Alice, somos 3. Então, eu vou colocar aqui do lado 1 para o número de convite. Depois eu tenho a minha avó e meu avô que moram numa casa, os 2, é mais um convite para eles, número 2. Aí eu tenho o meu outro avô com a minha outra avó, é outra casa, número 3. E assim você vai colocando, tá bom? Isso vai te ajudar a organizar quantos convites você vai precisar e que convites são esses. Também ajuda na hora de você escrever o nome no convite. E número 4 dessa lista. É importante também, talvez não sejam para todos os convidados que você tem que fazer isso, mas a gente precisa de um contato e um endereço. Por que isso? É muito importante que você entregue o seu convite em mãos. É de bom tom que isso aconteça. Então, se você vai entregar o seu convite, por exemplo, para amigos da escola, é fácil, você vai só distribuir. Mas se for para um parente distante, você precisa do endereço. No grupo de amigos de trabalho, você pode entregar para vários deles, mas às vezes tem um que está de férias e você gostaria de entregar. Então, é legal a gente passar aqui e ver se precisa do contato, do endereço deles ou não, tá bom? Mas o contato eu acho muito importante, porque às vezes você vai precisar disso para uma confirmação ativa ou até mesmo para marcar um dia para entregar esse convite. Nunca se sabe para que você precisa do contato daquela pessoa. Muitos deles, provavelmente, você já tem salvo no seu celular. Olha lá no WhatsApp, que também vai te ajudar nisso. Mas pode ser que alguns você não tenha e tenha que buscar. Busque, não deixa para fazer isso em outro momento. Manda uma mensagem para alguém que conhece aquela pessoa. Você tem o telefone de fulano? Passa para mim. Tá bom? Então vamos lá no Excel de novo que eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente vai colocar esse contato. Então a gente coloca primeiro o telefone, que é o mais importante, e depois o endereço se for necessário, tá bom? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 19 o DDD, se você precisar do DDD. Se você não precisar, não precisa colocar.
né? Ah, não, esse daqui é um parente de longe, então eu preciso. Então, nesse eu vou colocar. Se não, a gente coloca aqui 19 99999 0000. Vou colocar aqui Rua Vermelha, número 10, no Jardim das Flores, Campinas, São Paulo, e o CEP. É legal a gente colocar o CEP, porque se você precisar entregar isso pelo correio, o CEP vai ser necessário, tá bom? Nesse daqui eu fiz o formato completo para você entender como é legal você marcar. Mas é você quem vai avaliar quem precisa ou não de toda essa informação. Por exemplo, os meus avós, a minha avó tem WhatsApp, ela tem celular, eu vou anotar o celular, dê sempre preferência para o celular ao invés do fixo. Se você quiser marcar os dois, pode, mas é que celular é mais fácil, tá bom? Se tiver alguém da sua família que você acha mais fácil encontrar no fixo, põe o fixo. O importante é que seja um contato fácil de encontrar aquela pessoa. Mas a minha avó mora na mesma rua que eu mesma vou entregar, nem preciso colocar o endereço dela. Já essa minha outra avó, ela não mora em Campinas, ela mora em outra cidade, eu vou anotar o endereço dela. Ah, eu tenho o endereço aqui desse amigo que talvez a gente tenha aqui na casa dele porque ele está de férias, então eu vou anotar o endereço dele. E assim você vai anotando no nome de cada pessoa o que você precisar, tá legal? E assim a gente passa para o nosso 8º passo, que é quantidade. Essa parte é importante, principalmente na hora de a gente considerar o número de convidados da sua festa. Agora a gente começa a entrar na parte de número, de valor, de quantidade mesmo, que vai ser importante para sua festa, tá bom? A gente tem aqui essa última coluninha, QTD, que significa quantidade, é que assim fica menor, para eu escrever fica mais fácil. Como a gente vai fazer isso? Você só vai usar 2 tipos de número, o 0 e o 1. Você vai usar o 0 quando for uma criança que você sabe que não paga no buffet, ou você vai usar 1 se for um adulto. Mesmo aquelas pessoas que pagam meia, eu não gosto de colocar 0,5, porque no 0,5 a gente está considerando aí uma pessoa que senta, uma pessoa que vai usar uma cadeira, ela não vai usar meia cadeira. Então é legal a gente ter essa conta. Depois, o valor certinho para o buffet, isso daí a gente vai tratar lá na frente, tá bom? Agora você só considera 0 e 1. Andressa, eu ainda não tenho certeza se o buffet cobra de 0 a 5 anos e tal. Se você não tem certeza, tem várias possibilidades aí. Você pode deixar marcado como 1, se você for do tipo que prefere depois diminuir do que ter que aumentar. Você pode deixar marcado como 0 até 5 anos. Se você tem poucas crianças, não vai fazer muita diferença depois. Ou você pode pintar de vermelhinho, pintar de verdinho, aqueles que você sabe que vai ter que mexer assim que fechar o buffet. Então aí você usa a fórmula que você achar melhor para você. O importante é que você não fuja desse 0 e 1, tá legal? Porque a gente não fala só de valor de buffet, a gente fala de pessoas. Então eu quero saber quantas pessoas eu tenho. Se eu tenho, por exemplo, um casamento, o meu número de crianças provavelmente não vai ser tão grande. Tá bom? Mesmo em famílias grandes, ele não chega ao número de crianças de uma festa infantil. Se eu tenho lá o casamento e eu tenho 12 crianças, que é um número relativamente grande, eu vou ter somente aquelas 12 para poder mexer quando eu fechar o buffet. E elas não vão fazer tanta diferença assim na minha lista final. Mas se eu tô falando de uma festa infantil, esse número muda, porque pelo menos metade da minha lista vai ser criança. E dependendo da idade do meu filho, a maioria ali pode ser que não seja até 5 anos de idade. Se eu for fazer num buffet, por exemplo, pode ser que eu tenha um monte de crianças de 5 anos, porque o meu filho vai fazer 5 anos. Então você tem que avaliar isso também, tá bom? Mesmo assim, se você está tratando de uma festa com crianças, coloca número 1 em todas por enquanto, até você fechar o buffet. O importante aqui é a gente fazer essa quantidade para a gente ter um número para trabalhar com a nossa festa. Tá legal? E assim a gente finaliza a montagem da nossa lista. Não é tão difícil assim a primeira parte, né? Mas essa é só a primeira parte. Eu sei que isso vai te tomar um tempo. Pode ser que algumas pessoas façam em meia hora, algumas podem demorar até umas 3 horas para fazer isso, mas faça direitinho. Fazendo direito agora vai te poupar muito tempo e muito estresse depois. É sério, tá bom? Finalizando essa lista, você lembra que você tem aquela lista secundária.
Eu vou dar uma rápida explicada nela, mas a gente volta a falar dela em outro momento. Então, lá na frente, quando você for entregar os seus convites, pode ser que assim que você entregue um convite, alguém já te diga se pode ir ou não. Então, você pode entregar um convite, por exemplo, para sua prima e ela pode falar: nossa, eu fui convidada para ser madrinha nesse mesmo dia, num casamento fora da cidade, e eu já aceitei. Poxa vida, você não tem como fugir disso, você tem certeza que ela não vai. Tudo bem, que bom que ela te falou. Então você agradece, mesmo assim, considera o convite dela, mas ela já te deu certeza que ela não vai. Se você quiser, você pode ir lá na sua lista secundária e pegar o número de pessoas que estava incluso no convite da sua prima e trazer para sua lista principal. Então vamos supor que essa sua prima seja casada e tenha um filho. Você estava considerando 3 pessoas. Faz a mesma coisa, pega 3 pessoas da sua lista secundária e joga para principal e convida essas pessoas. A gente tem que lembrar que o número de convidados, ele tem que ser um pouco maior do que o número de convidados que você fechou. Eu já vou explicar isso direitinho. Então, finaliza isso, deixa a secundária lá. Se você quiser usar, você usa. Se você não quiser usar, não tem problema. Tá legal? Eu vou trazer algumas observações agora que são importantes da gente lembrar. Primeiro item é que você vai mudar essa lista. Você acabou de gastar um tempão fazendo, mas você vai mudar essa lista. Como? Lá na frente, pode ser que você lembre de alguém, pode ser que alguma coisa aconteceu. Festa de 15 anos normalmente tem bastante mudança de, conheci um amigo novo, não falo mais com aquela pessoa. Isso acontece. Então, você vai acabar mexendo nela. Mas como você fez ela tão certinho, tão pensadinho, vai ser fácil para você retirar um nome ou adicionar um nome. Você vai conseguir trabalhar isso. Segundo item, coloque essa lista na nuvem. Andressa, que raios é essa nuvem? Se você não sabe o que é nuvem, não tem problema. Colocar na nuvem é muito fácil. Você vai pegar o arquivo e vai colocar ele online. Ou seja, você vai conseguir acessar ele pelo seu celular. Você vai conseguir acessar às vezes por outro computador, não vai ficar salvo só no seu computador. É muito legal. Eu recomendo que você use o OneDrive ou o Google Drive até. Se você tem um e-mail do Google, você já tem acesso ao Google Drive. Se você tem uma conta da Microsoft, você já tem acesso ao OneDrive. São super fáceis de usar. Eu vou colocar até um link aqui embaixo ensinando você a como colocar isso online. É uma pessoa que fez um vídeo ensinando a colocar itens no Google Drive. Não é um vídeo meu, mas eu achei bem explicadinho, fácil. Por isso eu deixei o link para você aqui na descrição, aqui embaixo, tá bom? Se você já sabe como fazer, bacana, coloca online. Você pode compartilhar isso com outras pessoas. Então, de repente, noivo e noiva fica compartilhado. E essa é só a lista. A gente vai falar de muitas outras coisas, o arquivo vai crescer e você pode precisar dele em várias situações. Vai precisar na reunião com o decorador, vai precisar para fechar os detalhes com o buffet. Então, se você tiver isso em mão, sem ter que ficar carregando papel, ótimo, maravilhoso. E o último item, voltando agora a falar de quantidade de convidados. Quando você tem um número, vamos trabalhar aqui com o número X, tá? 100, que é fácil. Então, quando você tem um número de convidados, quando você vai fechar isso em relação a buffet, quando você vai fechar o bartender, por exemplo, eles podem ser juntos ou não, mas eles trabalham por pessoa. Mas, quando você faz uma festa, você não tem todos os seus convidados lá. É muito difícil isso acontecer. É muito comum que aconteça o quê? Cerca de 10% faltam. Essa é a média, tá bom? Depende da data que você escolher. Então, se você está escolhendo um feriado, é muito maior a chance de falta. Então, num feriado, perto do Natal, por exemplo, pode ser que a sua taxa de falta chegue a quase 20%. Pode ser que a sua falta chegue a um pouco mais que isso. Se você tem, por exemplo, convidados de fora do país. É claro que a gente tem a parte de confirmação de presença, mas isso vai ser decidido muito próximo da festa. A confirmação de presença, ela costuma se fechar 15 a 10 dias antes da festa. E tem convidado que manda confirmação até mais perto da festa do que isso. Então, é legal a gente já trabalhar numa margem de segurança, tá? O que eu gosto de recomendar?
você tem aqui o seu número de convidados, 100. O seu buffet, normalmente os buffets trabalham com 10% a mais de comida, de bebida, para poder aí ter uma margem de segurança. O que isso significa? Que se você fechar para 100 pessoas, o buffet vai preparar a comida e levar a bebida para 110. Então, mesmo se for mais gente, ele vai estar preparado para servir. Mesmo se os seus 100 convidados comerem bastante, ele vai estar preparado para servir, tá bom? O que eu recomendo para você? Que você feche com 10% a menos, porque é bem provável que você não chegue nesse número. Esse 10% é média. Depende dos seus convidados. Se você tiver muita gente de fora, você pode até fechar com um pouco menos que isso. Se você tiver perto de um feriado, um pouco menos que isso. Tá bom? A gente tem que analisar a sua lista. A sua cerimonial com certeza vai poder te dar essa ideia bem melhor do que eu que estou longe de você. Então, se você tem 100 convidados, você vai fechar para 90 ou talvez 85. Por quê? Não vai todo mundo. E se por acaso forem mais de 90 pessoas, você pode no dia acertar essa diferença. O buffet permite isso. Então, vamos supor que você... Agora a gente faz a conta ao contrário, tá bom? Você fechou para 90 pessoas. O buffet vai servir até 10% a mais que isso. Então, ele vai servir 99, ou seja, 100. E você tem 100 convidados. Então, ele vai atender os seus convidados. Tá entendendo? É muito simples. Só que não, né, Andressa? Enfim. Bom, agora que você tem uma ideia de como fazer a sua lista, eu recomendo que você faça a lista assistindo o vídeo, para que você não pule nenhum passo. Então, vai fazendo, pausa o vídeo, vai fazendo, pausa o vídeo, para a gente fazer direitinho. Eu fico por aqui, um beijo e até a próxima!